Às vezes no silêncio da noite fico aqui pensando em nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes e o agora e o depois. Que você me deixa tão solto. Errei a música. Por que você não cola em mim? Começando a live, a palestra com música, hein? Me sentindo muito sozinho. Fala, Rodrigo! Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala, Lu! Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Ei, 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 ei. Onde está você agora? Olá, sejam bem-vindos a essa live. A pedidos a gente começou com música. Semana passada a galera pediu aí pra gente tocar e eu vou fazer depois uma apresentação com os tipos do Enneagrama. Sejam bem-vindos todos vocês. Vou então, no meio da live, até o final ou a qualquer momento, eu vou tocar os 9 tipos aí a pedido da galera, do pessoal aí, né? Então, sejam todos bem-vindos. O pessoal tá chegando. Ajudem aí a divulgar essa live, porque hoje é uma live palestra. Hoje a gente vai falar sobre o Enneagrama. E semana passada a gente já falou do Enneagrama, dos 9 tipos. E agora a gente vai falar também das 9 chaves, né, do autoconhecimento. E agora a gente vai falar dos relacionamentos. Para quem não está situado, para quem não conhece o Enneagrama, a gente então trouxe aqui mais um lembrete para a turma, né? Hoje eu não estou aí com banner atrás e tudo, porque eu quero que você se concentre mais nos números e nos tipos de relacionamento, tá? Mas só para ilustrar aqui, o Enneagrama é esse símbolo, né? Esse círculo aqui com os 9 números, os 9 tipos, e as flechas simbolizam então os movimentos de estresse ou de alívio de cada um dos tipos, tá? O Enneagrama é uma ferramenta fantástica que serve para o autoconhecimento, para a inteligência emocional e para você aprender a lidar com as pessoas, para você aprender a lidar com os tipos, né, de pessoas aí. E, claro, isso serve tanto para o ambiente família, tanto para o ambiente sociedade, profissional, pessoas. Se quiser, a gente pode fazer até um Enneagrama falando sobre os tipos de profissão e tudo mais. Hoje eu estava lá no podcast da Rádio Prêmio e a gente falou um pouco sobre isso. A gente até vai falar semana que vem sobre os tipos de empresa e de liderança também. E aqui, a gente, lógico, pode falar dos relacionamentos no sentido a 2, né? Um com o outro. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, dos tipos de relacionamentos no Enneagrama. Eu vou falar sobre os 9 tipos e vou usar um pouco desses livros aqui que eu tenho. Você já viu que eu tenho bastante livro aqui, né, na minha biblioteca. Então, esse livro aqui, que eu avisei semana passada. Aí, Carol, perdeu que eu já toquei o violão, mas vou tocar de novo, viu? Carol Zé entrou aí, foi ela que pediu aí para tocar violão. Comecei a live tocando violão, ó. Depois, quem quiser, ver a gravação aí. Aqui... eu sou o seu tipo, você é o meu. E aqui o Enneagrama no Amor e no Trabalho, da Ellen Palmer. Esses 2 livros foram livros que eu usei de base para falar com vocês hoje, além de muitas outras pesquisas, experiências. E esse livro aqui, um terceiro livro, mais psicológico, assim, oficial ou mais tradicional, que é o livro Apegados, ó, que fala muita coisa legal, né? O John Bowlby, que é o pesquisador, né? O psicólogo que trabalha sobre a teoria do apego, em que fala que a gente começa na infância com um tipo de apego mais inseguro, porque a questão, gente, não é ser desapegado das pessoas. Existe muito essa cultura por aí, tem que desapegar dos outros, desapego, LX e tal, não é nada disso.
A gente, desde quando a gente nasceu, a gente é apegado lá no cordão umbilical da nossa mãe, e até o último momento da nossa vida, nós vamos ter essas ligações. O ser humano, ele não vive sem ligações, ele não vive sem afeto, ele não vive sem conexões. Então a questão não é ser desapegado, ou o problema é estar apegado. O problema é o tipo de apego que a gente tem. Existe o apego seguro e o apego inseguro. Claro que a maioria de nós tem um apego inseguro, mas o apego seguro pode ser adquirido e pode ser trabalhado em nós. Não é uma coisa assim determinista ou determinada que eu tenho esse tipo de apego, pronto, acabou, né? Esse livro aqui fala muito sobre isso, ó, desse casal de psicólogos e pesquisadores aqui. E, claro, tem toda uma pesquisa da psicologia do apego por trás disso, desde a década de 50, tá? Que eles perceberam que as crianças começam... a gente, quando criança, a gente começa pela experiência, a primeira experiência que é a da mãe, a gente começa, então, a perceber o tipo de apego que a gente vai desenvolvendo. Se a criança ela fica assim muito ansiosa para a chegada da mãe, e quando chega, né, tem um pouco de inconstância entre aquele misto de tá bem, não tá tão bem, né, a gente já percebe que ela tem um apego um tanto ansioso. Esse é o primeiro tipo de apego inseguro. O segundo tipo de apego inseguro é quando a mãe chega, por exemplo, e a criança não dá nem muita ideia, muita bola para ela. Então, é o tipo de apego evitante, ou o segundo tipo de apego inseguro, que é o evitante. Esses dois, eles vêm de uma distorção daquilo que nós chamamos de intimidade. O relacionamento verdadeiro, o relacionamento mais saudável, ele sempre pede intimidade. E aí que pega para todos nós, né? Ninguém escapa disso, nem aquele que vos fala. Então, assim, o que pega para cada um de nós? A intimidade exige atenção e abertura. Então, olha só, como se fosse um gráfico. Se você tem pouca abertura, né, para deixar o outro entrar no seu mundo, e pouca atenção no sentido de se sentir valorizado, isso gera na pessoa o estilo ansioso e evitante ao mesmo tempo. Agora, tem pessoas que, estão abertas para os outros, mas sentem com elas, têm uma programação com elas, desde lá desse primeiro relacionamento com a mãe na infância, de não terem muita atenção. Então, desenvolve mais o comportamento ou o apego ansioso. Já aquelas pessoas que sentem que não devem ter muita abertura, são mais desconfiadas, a gente vai ver os tipos aqui, se eles são mais ansiosos ou evitantes. Vou falar de cada um deles, tá? Essas pessoas têm o apego evitante, ou seja, essas pessoas elas tendem a afastar mais os outros, em nome da sua autonomia, tá? Enquanto que o ansioso é aquele comportamento que vai correndo mais atrás do outro e vai acionando gatilhos, né? O outro não me ligou ainda, o outro não falou isso, o outro não falou aquilo. Já logo começa a remontar aquela ansiedade de talvez ser abandonado. Isso faz com que as pessoas tenham muita instabilidade nos seus relacionamentos. E isso está ligado diretamente aos tipos do Enneagrama. Oi para todo mundo que está chegando. Tem uma turma aí que está na área. Sejam muito bem-vindos. E é isso. Então a gente vai ter aí nesse nosso tempo, né, nessa nossa live aí, um bate-papo sobre os tipos do Enneagrama. Espero que vocês estejam prontos aí para a gente começar. Eu vou começar falando do tipo 1. O tipo 1 é o tipo perfeccionista. Deixa eu cumprimentar uma galera aí. O pessoal, além de palestrante, virou cantor. Isso aí eu já fazia muito tempo. E enfim, né? Aí eu fiz a pedido aí da galera aí. Tô cumprimentando o pessoal, né? Tem um pessoal que passou e tudo, e outro pessoal que continua aí. Vamos lá. O tipo 1, né, é o tipo perfeccionista, né? É o perfeccionista no amor também,
né? Ele é aquela pessoa que busca alguém perfeito, idealizado. Ele é aquela pessoa que precisa acreditar nas mesmas... Ele busca pessoas que precisam acreditar nas mesmas regras que ele. E ele realmente busca o relacionamento perfeito. Já dá uma dica de que essa pessoa é um tanto instável aí nas questões de relacionamento por isso mesmo, né? A questão da integridade é muito forte para esse tipo e as regras são muito importantes. Se alguém quebra a confiança dele, é muito difícil reconquistar porque são pessoas mais assim ressentidas, né? O tipo 1, ele é bem idealista no sentido assim de que as coisas têm que ser perfeitas, tem que ser tudo certo. Tem uma história de um tipo 1 buscando a namorada ideal, buscando a namorada perfeita. E aí então ele correu o mundo inteiro e quando ele voltou, ele não voltou com essa pessoa perfeita. E o amigo dele perguntou, mas o que aconteceu? Você não encontrou a pessoa ideal, a pessoa perfeita? Ele falou assim, encontrei uma pessoa lindíssima que eu gostei demais. Mas e aí, por que você não ficou com ela? Ah, ela não era muito simpática, também não tinha um papo muito legal. E aí, então, por isso que você não voltou com ninguém. Ele falou assim, não, eu encontrei uma mais bonita do que ela, mais inteligente ainda, mas ela não era muito simpática. Ele falou assim, então foi isso, você não encontrou ninguém que fosse simpático, além de bonito, inteligente e simpático. Ele, não, encontrei a pessoa perfeita. Ela era bonita, inteligente, simpática, um verdadeiro sonho, perfeita ela. E aí ele falou assim, por que você não ficou com ela? Ele falou assim, é porque ela também estava procurando a pessoa perfeita. Então esse é o problema do perfeccionista, né? Ele além de não conseguir buscar ali a pessoa perfeita e tudo, ele fica com idealismos, né, de perfeição. São ciumentos, inseguros, tem a síndrome do impostor, que a gente chama de síndrome de impostor, é aquela coisa assim, a pessoa elogia a outra, né? Fala bem da outra, fala assim, nossa, você toca muito bem violão. Ela fala assim, não, podia ser melhor. Ela acha que no final das contas ela é um impostor diante do elogio do outro. Ela nunca se vê bem, perfeita, adequada, né? Gostam da intensidade, né, de estarem apaixonados. Isso é uma vantagem muito legal do tipo 1. O tipo 1 gosta de estar apaixonado, gosta da intensidade de estar com os outros, né? A flexibilidade com o tipo 7 pode ajudar muito o tipo 1 nos relacionamentos, para ele não ficar muito estressado, muito estressada na hora de se relacionar com as outras pessoas, na hora do perfeccionismo dele pegar, né, das regras, tudo certinho. Então, assim, ele idealiza um relacionamento da melhor forma possível, ele quer o relacionamento da melhor forma possível, tá? Então, temos aí o tipo 1 no amor. Depois a galera, quem tiver dúvidas, vai escrevendo as suas dúvidas aí. Vou falar um pouquinho sobre o tipo 2. O tipo 2, vou falar uma coisa que eu prometi aqui, do apegados, né? O tipo 1, ele é um tipo evitante, um tanto evitante, porque assim, se não for do jeito dele, das regras dele, aquela coisa mais perfeita, é melhor não, né? Vamos deixar quieto, vamos deixar para lá. Esse é o problema do tipo 1, tá? Já o tipo 2, né, é o tipo mais assim ansioso de certo, né, o apego mais ansioso, gosta de agradar, demonstra muito o seu amor, fazendo de tudo para agradar, antecipa aquilo que o outro está querendo, né? Fica ali buscando suprir as necessidades do outro e às vezes esquece da sua mesmo, né? E é difícil saber como que vai fazer para agradá-lo, porque ele mesmo se fecha na questão de falar sobre as suas próprias necessidades. É muito difícil para um tipo 2 falar das suas próprias necessidades, né? Isso porque ele sempre espera que os outros façam por ele, ou adivinhem igual ele faz pelos outros, adivinhando, né? Ou estudando todo jeito. Mas isso está muito no ser do tipo 2, na questão assim dele buscar avidamente ser amado. Ele acha que tem que merecer o amor, e não é gratuito o ser amado para ele.
Então ele busca várias formas de agradar os outros, mas nem sempre os outros têm esses problemas, né? Existem os outros tipos que têm problemas diferentes ou questões diferentes. O dele é essa de agradar, então ele acha que os outros também precisam aprender a adivinhar as necessidades dele, ele é orgulhoso para falar delas. Ajudam, né? Ajudam muito os outros para serem lembrados por eles. E eles aprendem que a pessoa gosta direto e usam muitas táticas de sedução. Sim, os dois são muito sedutores, aquele jeitão mais sedutor do tipo 2. Sonham com relacionamentos fechados, mas não se acham merecedores. Então, às vezes, olha só, muitas vezes o tipo 2 ele se mete sem querer, aí, ou achando que merece isso, em triângulos amorosos, em relações assim de tabela, porque acha que eu acho que eu não mereço um relacionamento assim só para mim. Algumas vezes o tipo 2 se vê nessa situação. Outras vezes, né, a gente vai ver o tipo 2 aí buscando o tempo todo ser amado, merecer esse amor, fazendo bem pelos outros. Mas a flecha, como eu falei, as flechas aqui dentro do círculo, né, mostram que o tipo 2, pegando o melhor do tipo 4, ele desenvolve um amor próprio, uma autoestima que vai ajudar ele a sair desse apego ansioso e ir para o apego seguro, que esse livro trabalha a questão do apego seguro também. Depois eu falo do apego seguro, até talvez eu faça uma outra live só sobre o livro, aqui eu estou linkando o livro com os tipos do Enneagrama. Então o 1 é mais evitante, e o 2, ele é mais ansioso por agradar, tá certo? O 2 também busca muito relacionamentos desafiadores, pessoas as quais ele pode e precisam da ajuda dele. Ele está sempre buscando isso. Só que essa dinâmica de um agradar o outro e às vezes não falar de fato o que eu quero ou o que o outro quer, imagina dois tipos 2 jogando esse mesmo jogo, né? Um relacionamento tipo 2, porque daqui a pouco eu vou falar dos 9 tipos de relacionamentos. Qualquer relacionamento, né? O nosso relacionamento com outra pessoa passa pelos 9 tipos, tá? Tem fases, são as 9 fases aí do relacionamento. Mas eu vou falar isso mais no final. Então, o tipo 2, ele precisa desenvolver esse amor próprio, que é bem do tipo 4, né? E quem namora ou quem é casado com o tipo 2, quem se relaciona com o tipo 2, né, permitir que ele se expresse nas suas necessidades, né? Quando ele consegue se expressar, é uma vitória para ele, tá? O tipo 3, vou para o tipo 3 agora, ele gosta já de um relacionamento de sucesso, aquele tipo, né, do sucesso, quer que as outras pessoas saibam que ele está feliz, é o tipo aí que posta fotos no Instagram, então tudo bem, na praia, felicidade pura, né? Não tem ninguém postando foto lavando roupa, né? Ou pelo menos eu nunca vi. Normalmente ele se relaciona dando presentes, levando o companheiro para lugares caros, bonitos, né? É um tipo evitante e ansioso ao mesmo tempo, olha só. Ele primeiro é evitante no sentido de que ele é muito workaholic, é muito aquela pessoa que trabalha o tempo todo ele está fazendo alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ele é ansioso por agradar, não no sentido afetivo igual o tipo 2, mas no sentido de ganhar aplauso, reconhecimento, prestígio, né? Ele gosta de conquistar pela admiração, as pessoas ficarem, uau, chegou com aquele carrão, então chegou com aquele estilo, né? Ele é desses assim. Então é aquela pessoa que tem muita facilidade em focar em metas, né? E tenta impressionar os outros, né? Adapta-se ao gosto do outro, é meio camaleão, mas não no sentido afetivo igual do 2, para ganhar amor, e sim para ganhar status, para ganhar reconhecimento, igual a gente falou. E torna-se uma pessoa muito, muito temerosa ao fracasso. A palavra fracasso é a palavra que ele mais teme em ter que usar aí, né? A Carol está falando, nossa, duas pessoas, tipo, 2 deve ser um querendo agradar mais que o outro, é aquele mais eu amo mais. É isso mesmo, porque, viu? Um exemplo de tipo 2, eu falei hoje na rádio, o
o marido que tira a borda do pão de forma, né? E a mulher que come o pão de forma sem a borda. Depois de anos eles fazendo esse ritual, né? Ele confessou para ela: meu bem, eu tiro a borda para que o pão fique mais gostoso para você. Ela falou assim: nossa, eu adoro a borda do pão de forma, mas eu como sem só para te agradar também. Então, quer dizer, olha só, o relacionamento tipo 2 tem esse problema. Já o relacionamento tipo 3 é um relacionamento muito de aparências, mas pode faltar o quê? Autenticidade, essência, né? Então, o 3, ele precisa trabalhar isso, mais os sentimentos. E aí a flecha no 6 ajuda muito nisso. A Carol Z, misericórdia. É isso aí, Carol. Olha só, relacionamento do tipo 4. Se você é tipo 4, né, você gosta de um relacionamento de cinema, aquele romântico, com bastante drama, romance, 5 passos de você, escrito nas estrelas, quem eu era antes de você, todo esse perto e distante ao mesmo tempo. O tipo 4 adora idealizar as pessoas que ele ama de longe, tá? Elas são muito mais belas porque ela cria todo um cinema na mente, né? O companheiro, ele é o companheiro ou a companheira, né? Ele é idealizado ali para o tipo 4, né? Tem tipos 4 que idealizam verdadeiros contos de fadas, né? Ele vem com aquele, falando do caso feminino, né? Ele vem com aquele cavalo branco e tudo, mas com o passar dos anos, o cavalo já vai mudando para jegue, pode vir de qualquer jeito, motoboy até, não tem problema não. Mas o tipo 4 é uma pessoa muito genuína, eles são originais, eles gostam de se vestir originais, estilo original, serem diferentes, irreverentes, aquele jeitão meio irreverente assim, um tanto dramático, falam, né, aquele jeito mais dramático, ou então se são homens, né, são mais assim delicados, são mais assim, tem homens também, tipo 4 mais agitados, claro, mas assim, sonham mais, no geral sonham mais, com um romance ideal, e tem aquela relação chamada relação elástica, vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque essa tensão do ainda não conseguimos estar juntos de vez é ideal para ele, é ideal para esse tipo, né? A seta no tipo 1, né, que é o tipo que vamos dizer assim, dá uma estabilidade para o tipo 4, que ajuda ele a ficar mais pé no chão, mais objetivo, né? E ele tem medo assim de ser tão diferente a ponto de não dar certo no relacionamento, porque ninguém vai entendê-lo ou o outro par em si não vai entendê-lo. É por aí coisas do tipo 4, né? Ele faz com que tudo seja único, especial, cria aquele clima, aquele romance, aquela atmosfera, né? Mas quando isso não acontece de volta, ele não se sente muito amado, nem muito importante. Ele tem medo de cair no comum também, na rotina, que é muito parecido com o tipo 7, porém o 4 é mais dramático, emocional. O clima do drama e do romance é o tom mais forte. Ele é, então, o tipo ansioso e evitante. Veja bem, o 1 é mais evitante, o 2 é mais ansioso, o 3 é evitante e ansioso. Agora o 4 ele é ansioso e evitante, ou seja, ansioso, quando vai chegar o meu grande amor? E na hora que chega, tá bom. Não fica tão assim pertinho, não. Assim, tem esse misto do relacionamento elástico aí com ele, mais o romantismo, idealismo nos seus relacionamentos aí. O tipo 5, vamos lá, eu estou falando rapidinho dos tipos para ver se dá tempo também para eu falar outras coisas do Enneagrama com vocês. É lógico que o tipo 5 tem muitos problemas, muita dificuldade em entrar em contato, não só com os sentimentos, mas de se abrir para os outros. Então, o tipo 5, no quesito relacionamento, ele é o que a gente chama de confidência, ele se abre para uma pessoa só. É como ele vivesse assim num castelo. Imagina lá a Bela e a Fera, né?
ele lá no seu castelo e deixa uma pessoa entrar. Então, essa coisa de deixar uma pessoa entrar na vida dele, meio John Lennon e Yoko Ono e tudo, a pessoa se torna muito, muito, muito o seu confidente. Tem uma vantagem muito legal dos tipos 5 e também dos tipos 6, que são também vantagens deles. Eles são muito fiéis. Uma vez que o 5 toma a decisão de estar com aquela pessoa, daquela pessoa entrar na vida dele, no castelo da vida dele, né, que ele é muito reservado, muito privacidade, ele é super fiel a essa proposta. Tá? A grande dificuldade do tipo 5 é que ele não consegue muito se expressar como ele se sente. Ele é bem parecido com a ideia do 4, que de longe ele é muito mais amoroso, mas quando está perto vai parecer que ele é um pouco frio, porque na verdade ele é muito, muito, muito tímido, ele é muito, muito para dentro, e ele vive muito no mundo virtual, mental, né, da cabeça dele. Ele é super fodão e tal, mas assim, aqui fora ele se sente um pouco esquisito, meio desengonçado, e é mesmo, muitas das vezes, um tipo um pouco assim, estranho na maneira de ser. Não é exótico como o 4, mas assim um pouco desajeitado socialmente. Então assim, eles são pessoas que se relacionam, gostam de conversas mais intelectuais, claro, né? Mas tem medo dessa questão do sentir, tem medo de se abrirem. E eles têm dificuldades de ser mais espontâneos no amor. Eles costumam ser bem técnicos, vão ler 300 livros sobre o amor, né? Vão saber tudo sobre a situação talvez, mas abrir-se vai ser sempre o grande desafio prático para eles. Quando entram na relação, como eu disse, é duradouro, tá certo? Então o 5, ele tem um nível de energia bem dosado, que de perto quem gosta, quem namora ou tá com o tipo 5 não vai sentir assim aquela energia, aquele entusiasmo, não. É aquela coisa mais tranquila e mais intelectualizada também, tá? Já o tipo 6, e aí eu já falei que ele é bem evitante, óbvio, porque tem toda essa timidez com ele. O tipo 6 também é um tipo evitante, mas é um evitante ansioso, um pouco ou bem parecido com o tipo 4, ou melhor, com o tipo 3, né? O 4 é o contrário, é ansioso evitante. O 6 é um evitante e ansioso. Por quê? Porque o 6 fica pensando em todas as coisas que podem dar errado. Então ele fica pensando, não vai dar certo o relacionamento por causa disso, não vai dar certo o relacionamento por causa daquilo, não vai dar certo por causa daquele outro, não vai dar certo por causa disso, e por aí vai. Ele vai listando todos os contras. Mas é assim que ele se sente assim, mais com o pé no chão, vendo todas as dificuldades. E se o outro não quiser, beleza. Do chão não passa. Ele pensa muito assim, tipo 6. Né? É uma pessoa muitíssimo desconfiada. Ele só entra no relacionamento quando ele duvidar menos, porque certeza ele não vai ter nunca, tá? Então, quando ele entra, é o que eu falei, ele também é muito, muito, muito fiel mesmo. Quanto mais segurança, quanto mais uma estabilidade de regras ou rotina ele perceber ou ter no relacionamento, vai ser melhor para ele. E aí são muito focados, quando eles são os tipos mais contrafóbicos, né? Que no quesito A2, o 6 tende a puxar um pouquinho para o contrafóbico. E tem tipos 6 que são já bem contrafóbicos mesmo, então eles são bem parecidos com o tipo 8, mas ainda é o medo que fala mais alto para eles aí. Mas são muito focados em força e beleza, tanto no sentido físico quanto no sentido intelectual, tá? Eles são muito focados nisso. Nossa, que bonita essa intelectualidade, ou como a pessoa é forte intelectualmente falando, ou fisicamente falando, bela, forte também, né? Une-se com o outro diante de desafios. Isso é uma coisa muito legal dos tipo 6 também. Por exemplo, quando eles percebem aí que está você contra o mundo, um tipo 6 entra juntinho. Ou então você que é tipo 6 tem a tendência a entrar muito junto com o outro para enfrentar as situações. Ainda mais se for contrafóbico, mais ainda. Então ele tem essa característica de ser muito precavido, mas também ser muitíssimo fiel. É muitíssimo família também. Mas aí entrando em família já pode misturar com família de origem. Não, a gente está falando família
partir do casal, a partir do momento que ele confia no outro lado, né? Na outra pessoa, ou melhor, desconfia menos, ele estabelece esse ninho família, que é muito importante para ele. Já o tipo 7, que até eu cocei a cabeça, né? Esse tipo 7, ele é um tipo assim muito alegre, muito entusiasmado, ele é considerado um aventureiro ou visionário no amor. O que é o visionário? É a pessoa que enxerga muito o futuro. Então o tipo 7 é muito futurista e ao mesmo tempo adora os começos e as novidades das coisas, principalmente dos relacionamentos. Então ele gosta daquela fase inicial, da conquista, da paixão. Tem um misto ali do tipo 2 com o tipo 4, mas não é muito emocional, é mais mental. O tipo 7 ele é mais mental. E o tipo 7 ele tem aquela questão muito forte com ele de buscar o prazer, mas na verdade fugindo da dor. Então ele foge da dor, né, dentro do relacionamento, quando o relacionamento começa a apresentar os desafios. Então, no início, tudo são flores, né? Como diz aí no ditado popular. Todo mundo gosta, o tipo 7 também gosta desses inícios, mas depois, quando vai apresentar as dificuldades, ele tende a pular fora. Quando ele não pula fora, ele pensa assim, pô, esse negócio é meio sério mesmo. Mas aí, ainda assim, é um grande desafio, porque eles são intensos, adoram começos, como eu falei, mas gostam de manter também um pouco da privacidade deles. Então, o que acontece? Eles acabam sendo ansiosos e evitantes. Ansiosos por ter alguém, bem parecido com a configuração do 4, né, do tipo 4. Ansiosos por ter alguém, ansiosos por fazer as coisas, por estarem juntos, mas evitante no sentido da dor ou dos entraves ali que sempre tem em todo relacionamento. Todo relacionamento tem a sua parte boa e a sua parte que estressa, né? Tem que saber lidar com as duas. E o tipo 7, esse é o desafio para ele. Mesmo quando ele escolhe estar com alguém, é complicado. Por isso ele significa estar muitas vezes evitando relacionamentos. Aí entra a parte do evita. Só que ele sente falta de ter um relacionamento ao mesmo tempo. E olha só, vai vivendo um pouco esse dilema e esse, entre aspas, drama. Mas para ele é mais uma questão assim de uma dor que ele vai fugindo para outras questões prazerosas, mas enfim, na realidade vai vivendo essa solidão. É isso que tem aí com o tipo 7. Ele gosta de preservar muito a liberdade dele. Não tem a ver com promiscuidade. Ele quer outras opções, não é nada disso. Ele também tem um pouco, principalmente quem tem mais a asa 6, né, ele tem um pouco dessa coisa da fidelidade do tipo 6 também. Mas é claro, ele tem também o ímpeto e a força do tipo 8, aquela coisa de embate de frente, né? E isso ele pode também pegar um pouco da sobriedade do tipo 5 para enfrentar mais, suportar mais as partes difíceis do relacionamento. Então, é isso que a gente pode falar um pouquinho sobre o tipo 7. Tá? Já o tipo 8, é lógico que é um comportamento também de início evitante, mas também é um tanto ansioso no fundo. Por quê? Porque o tipo 8 ele vive também esse misto assim, de dominar e ao mesmo tempo a pessoa ser autêntica com ele. Então assim, ele quer dominar no relacionamento, mas se a pessoa se entrega também muito fácil, ele também não gosta. Tá certo? Ele gosta de uma boa briga, de uma boa luta. É isso que ele gosta, né? Então ele tem essa tendência a dominar o companheiro, quer se mostrar forte para protegê-lo. Quando tem alguém na parada, ele se sente tenso. Fora crianças ou idosos que não representam assim, um perigo para ele, apenas, né, ele acha assim, então ele se sente mais livre, mais à vontade. Mas normalmente ele se sente muito ameaçado pelo outro lado, ameaçado no sentido de ser traído. E aí ele já logo quer tomar medidas drásticas com isso. O tipo 8 é aquele tipo mais turrão, mais forte, né? Mas os brutos também amam. A flecha lá, ou a seta, né? Falar flecha, né, para do cupido, né? Lá no tipo 2 traz para ele um pouco mais de amorosidade, né? Ele gosta muito, o tipo 8 gosta muito de misturar briga
com o ato sexual. Ou seja, briga, e depois é igual aquela música lá antiga, né? Se de dia briga, à noite se ama. O tipo 8 se sente muito energizado, tanto com as brigas quanto com os momentos aí amorosos. Olha só. Então, assim, são agressivos, intensos, mas são suaves quando confiam nos outros, quando alcança esse nível de confiança. Mas veja bem, se o 1 é muito difícil de perdoar, o 8 é quase impossível, porque ele é muito turrão, e quando traem ele é pesado, né? Entra em conflitos por receio de ser traídos e quando escondem as coisas dele também. Quando ele sente alguma coisa oculta, ele chega pesado também, rasgando aí o relacionamento, né, com toda aquela suavidade que ele tem aí. É um tipo dominador e é um tipo de início evitante, mas ao mesmo tempo ele é muito ansioso porque tem esse dilema de dominar, mas também não gosta de ser da coisa muito fácil. E por último, nós temos aí o tipo 9. Esse tipo 9, né, ele sempre busca harmonia entre o casal e por isso é a pessoa que costuma assim, ceder mais no relacionamento e não opinar muito na relação. O tipo 9 é aquele tipo da paz, que evita conflito, mas ele cria uma simbiose, ele cria uma união tão forte com a outra pessoa com quem ele está, que assim, ele busca fazer essa pessoa feliz para ele se sentir feliz de tabela também. Olha só como é que são as coisas, porque na verdade ele sente isso, fazendo para ele faz para mim. E ao mesmo tempo ele sente medo de estar separado. Sim, ele é um tipo muito ansioso, igual o tipo 2, tá? Ele foca tanto no outro que muitas vezes ele se deixa de lado. E tem dificuldades para ser aí independente. Ele precisa trabalhar isso, essa independência com ele. Precisa estar em contato com os próprios sentimentos também. Isso é muito importante. Aliás, tem vários tipos aí, como o 3, o 7, o 8, que também precisam estar em contato com os seus próprios sentimentos. Isso é um caminho para todos eles. Porque cada tipo tem o seu medo. Por exemplo, o tipo 1 tem medo de ser julgado, por isso busca ser correto. Já o tipo 2, ele tem medo de ser rejeitado. E aí então ele busca agradar a todo jeito. O tipo 3, ele tem medo de fracassar. Então ele busca ser bem sucedido em tudo. Né? Tudo ele quer um feedback aí, gostou? De 0 a 10, quanto foi minha nota aí dessa vez? O tipo 4, ele tem medo de ser assim, defeituoso, patinho feio, tá? Ele tem medo de ser estranho demais, assim, de passar da dose. Então ele busca envolver as pessoas no clima, mas ao mesmo tempo quer ser diferente. O medo do tipo 5 é de perder a privacidade, ser dependente dos outros, é o que menos ele quer. Então ele busca se isolar, mas ao mesmo tempo se abre de uma forma bem comedida para aquela pessoa que vai aos poucos trabalhando a confiança nele. E o 6 também, à medida que ele vai desconfiando menos, porque o medo dele é não ter apoio, da segurança, não ter apoio, na medida que esse medo vai se esvaindo aos poucos, ele vai então trabalhando essa questão de estar mais com o outro. O medo do tipo 7 é perder a liberdade. Então ele fica nessa dinâmica de elástico também, igual o tipo 4 ou parecido, só que mais mental. O 4 é mais emocional. E o 8 ele tem medo de ser ferido ou controlado. Então ele quer controlar primeiro, entende? O medo do tipo 9 é o medo do conflito e perder a paz. Por isso ele diz muito amém para as situações e acaba então não se impondo, não se expressando tanto. Beleza, gente, eu acho que eu consegui cumprir aqui o recado aí. Estamos a 39 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou algumas perguntas aí. A galera que fez pergunta pode fazer aí de novo. A Carol falando, parece que nunca vai suprir. A Carol gostou aí das colocações, legal. Muito bom, muito bom. E aí vocês que estão vendo, né, podem fazer aí as perguntas e a gente vai falando aí.
Eu vou falar um pouquinho sobre os relacionamentos, mas antes, cumprir aí o que eu prometi, né? Vou tocar aí sobre os 9 tipos. Eu sempre uso, né, a música do Atirei o Pau no Gato, tá? Mas olha só, eu tenho que falar também que eu aprendi essa brincadeira, né, dos 9 tipos aí com o Atirei o Pau no Gato há uns 10 anos atrás no curso de Enneagrama, num vídeo que eu vi de DVD na época que passaram. Eu não sei quem são as pessoas que fizeram, então eu não tenho como dizer aqui o nome agora, não sei ao certo os nomes, mas não vem de mim, mas eu aprendi e vamos fazer aqui uma encenação dos 9 tipos. O tipo 1 cantando Atirei o Pau no Gato, é mais ou menos assim. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Francisca admirou, berrou que o gato deu miau. Bem certinho e tudo. Já entra o tipo 2, já vai dando aquela piscadinha e vai cantando. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou, tu berrou que o gato deu miau. Sempre dando aquela piscadinha, aquele sorrisinho agradável, sedutor. O tipo 3, né? Atirei o pau no gato, e é claro que acertei! Miau! Sempre vencedor, né? Sempre dando certo. Tipo 4, esse é o que a galera às vezes mais gosta. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se. Ei, Chica, deixa o gato em paz. Ele é um bom menino, ele é um bom rapaz. Não machuque o pobre gato, proteja os animais. Dramático, né? Aí você parte pro tipo 5, que é mais sóbrio, aquele estilão João Gilberto, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Bem caricato, tá, gente? A gente tá fazendo a caricatura brincando aqui. Falando em caricatura, eu vou fazer a do 6, ó. Atirei o pau no gato. Será que ele morreu? Miau! Assustou, né? É mais ou menos assim. Agora, olha só, o tipo 7, né? Atirei o pau no gato e o gato morreu. Ainda bem que não fui eu. E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Tipo 8. O tipo 8 já é mais heavy metal, né? Pra acabar com a miadeira, eu vou comprar uma escopeta e atirar aquele gato. Miau, caramba. E por último, o tipo 9. Na paz, na harmonia.
se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Pronto, já cumpri, viu, Carol? Tá feito aí os 9 tipos no violão, do Enneagrama. Muito bem, muito bem, muito bem. Fizemos aí um pouco de show, de música. E agora, nesses minutos finais, eu quero falar um pouco sobre os tipos de relacionamento. Porque o Enneagrama, ele não só fala de cada tipo de personalidade, como do relacionamento como um todo, passando por esses 9 pontos aqui. E cada ponto vai dar um tom diferente para o relacionamento. Como, por exemplo, o relacionamento tipo 1. É um relacionamento que a gente muitas vezes idealiza no começo, né? Tudo é perfeito, o outro é perfeito, o par é perfeito, né? A Carol tá falando que o 9 combina com o 4 na música. Os dois são preservando aí o gatinho, né? Os outros não, os outros metem o cacete, né? Como antigamente a música era. Mas o gato é esperto, ele sai fora e tudo. Então, quer dizer, o relacionamento mais focado em atividades práticas, em ações, em tarefas. Esse é um relacionamento bem tipo 1, e isso é o início do relacionamento. Voltamos aí. Já o relacionamento tipo 2, e vai mais para o nível dos afetos, né? É muito um voltado para o outro, né? Então, é aquele casal mais ligado um no outro. E precisa criar mais uma individualidade, senão fica aquela coisa muito dependente. É aquela coisa do tipo 2, assim, fica do lado, hein, Ben? Quer alguma coisa? O que foi? Por que você tá assim? Fica toda hora chamando a atenção do outro e ao mesmo tempo perguntando se quer alguma coisa, aquela questão da relação de ajuda. Já o tipo 3, o relacionamento tipo 3, ele é muito ligado à imagem, à competitividade. Agora eu tô falando do casal, tá? Dos dois juntos, não só de uma pessoa ou de outra pessoa. Mas do relacionamento, quando chega no ponto 3, tipo assim, depois do princípio, no ponto 1, que vai tendo algumas atividades, depois do ponto 2, que vai estreitando os laços afetivos, vem o ponto 3, onde vem a imagem, né? Onde já coloca a primeira foto no Instagram ou nas redes sociais para a turma ver, começa a participar de eventos juntos. Então tem um pouco essa questão do marketing, da imagem, assim, mas precisa ainda trabalhar a autenticidade, precisa trabalhar mais os sentimentos para não ficar muito aquele casal de evento, né? E o relacionamento, quando vai entrando numa outra dimensão, né? Passando do tipo 3, assim, meio que trabalhando ali essa fase de status, trabalhando talvez as coisas mais profundas, entra no drama do tipo 4. E aí então começa aí a sensação de incompreensão, a questão das críticas, da insatisfação, você não me entende, nem vai me entender, e tudo. Pronto, o relacionamento começou a entrar na fase mais dramática do ponto 4. Então veja bem, no ponto 1 é o começo de tudo, dos relacionamentos. No ponto 2, as duas partes começam a se afeiçoarem, a agradarem umas às outras. E no ponto 3 começa aquela coisa do status. Aí entra um pouco da superficialidade, e que leva para o ponto 4, que entra nas insatisfações, nos dramas, e pode vir para o ponto 5. O ponto 5 é o relacionamento mais frio, mais cada um na sua, cada um no seu aquário, cada um no seu WhatsApp, um num canto, outro no outro canto. É muito legal você ver, chegando num restaurante, ver os casais, né? Claro que esse Dia dos Namorados vai ser atípico, não vai ter muita gente nos restaurantes, ou quase ninguém, né? Por causa da situação que a gente está vendo na pandemia, mas ao mesmo tempo você vai ter aí, você tem uma visão muito legal dos tipos de casal. Por exemplo, o casal tipo 1 é aquele casal todo certinho, ajeitando os garfos, a mesa e tudo para poder preparar a refeição que está vindo. Já o casal tipo 2 é aquele coladinho, um fica ali e tal, falando fofoquinho no ouvido do outro. O casal tipo 3 todo posudo, fazendo selfie. O casal tipo 4 já aquela coisa assim meio dramática, os dois assim, ai, não sei o que, e ao mesmo tempo assim,
aquela atmosfera, ou é a última vez que a gente se encontra, ou então, esse encontro tá meio assim, não tá do jeito que eu idealizei. O casal tipo 5 no restaurante é aquela coisa assim, os dois no WhatsApp, um lado, o outro não conversa muito. Acho que você já viu muito isso aí. Já quando o relacionamento vai progredindo para o tipo 6, né, já cria mais uma estabilidade, uma segurança, uma rotina, mas essa rotina também pode ir matando um pouco o relacionamento, pode ir engessando bastante o relacionamento, é onde eles precisam de um pouco mais de animação, de aventura, que leva eles para o ponto 7. Tá? Então o ponto 7 é o ponto aí mais de aventuras, de otimismos, outras opções, mas também é um ponto também superficial. Pode vir a cair na superficialidade. Né? É legal os eventos, mas viver de eventos pode ser uma rotina, né, anti-rotina, ou acaba querendo sair tanto da rotina que transforma o excesso de eventos em uma rotina. E aí então entra no tipo 8, que acaba tendo as tretas, acaba tendo as brigas, e aí ou o casal pula fora ali, conclui o ciclo, né? Começou lá no 1 e vai até no 8. Nessas brigas costumam terminar os relacionamentos, níveis estrondosos até níveis de um sair para um lado, outro para o outro. Como também pode, depois da briga, rolar uma reconciliação, que é o ponto 9. E aqui no ponto 9 rola uma estagnação. Só que o excesso do ponto 9 gera uma zona de conforto muito grande, que aí vai pedir em algum momento que esse mesmo relacionamento recomece um novo ciclo, ou ali já se desestabiliza o ponto 9, o ponto de zona de conforto, com um outro relacionamento acontecendo num outro ciclo, num novo ciclo, aliás, sempre num novo ciclo. Então, ou você terminou e começa um outro ciclo com outra pessoa, ou você reconciliou, ponto 9, e começa um novo ciclo com a mesma pessoa. Então, falei aí também dos relacionamentos passando pelos 9 pontos do Enneagrama, que é outra coisa também muito legal dessa ferramenta, é você medir isso, medir o que vai acontecer com os processos de vida aí. Semana passada eu falei um pouco disso, e semana que vem eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dos processos nos relacionamentos, na vida, nos ciclos aqui do Enneagrama, não só nos relacionamentos, mas também em outras áreas da nossa vida, né? Como, por exemplo, como vai ser a pandemia. Se a gente julgar esse mesmo processo da pandemia aqui no Enneagrama, como é que a gente vai perceber a saída? A saída, com certeza, é no ponto 8 aqui, tá? Do Enneagrama. E aí dá para você ter uma ideia de como vai recomeçar o ciclo ou fazer a coisa acontecer. Sim, vou salvar a live. E como são os casais no restaurante? Sim, o tipo 6, você vai ver o casal tipo 6 meio olhando a carteira, meio olhando o cardápio do lado direito, né, que é o lado dos preços. Você vai ver o casal tipo 6 bem preocupado com finanças. O casal tipo 7, você vai ver tomando todas. Tá? Tem tipo 7 que não tomam? Tem, mas são festeiros do mesmo jeito. Os casais tipo 8, né? A gente vai ver eles em treta, né? Lá na mesa, no restaurante mesmo, batendo boca e tudo. Mas pode ser que depois ali do restaurante tudo fique muito bem. E o casal tipo 9, você vai ver eles um tanto assim, parados, mas felizes, sabe? Quase como uma fotografia. E pedindo assim alguma coisa para estar ali e tudo, passando tempo, olhando a paisagem com felicidade, tudo, um pouco devagar para conversar um com o outro, para não gerar conflito, mais ou menos assim. Olha só, existem algumas tabelas, eu vou dar um curso agora sábado, que eu vou apresentar uma tabela dos tipos que combinam mais ou menos. Eu indico esses 2 livros aqui para você, tá? Eu sou o seu tipo, você é o meu. Muito legal, que fala sobre relacionamentos e Enneagrama no amor e no trabalho, tá? Esse outro também é bem legal para falar sobre as combinações do tipo. Eu também fiz uma apostila
em PDF própria para falar dos 45 tipos de casais. Quem tiver interesse me procura depois da live inbox, é paga, tá? E a sessão, né, eu estou disponibilizando 3 sessões aqui gratuitas para as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo para a semana que vem, tá? 3 sessões gratuitas onde você vai conhecer mais o seu tipo. Eu faço um teste com você e te dou o feedback do teste na sessão. Só os 3 primeiros, por quê? Porque a gente tem, essa semana eu já tenho aí, né, a minha rotina, já está tudo aí no esquema. Semana que vem a gente já tem aí bastante trabalho, atendimento e tal. As lives estão sempre sendo aí segunda, terça e quarta. E aos sábados eu estou sempre dando um curso fechado para a galera. Esse sábado agora a gente vai ter o do Enneagrama nos relacionamentos mesmo. Relacionamento e os instintos também do Enneagrama, que é autopreservação, social e sexual. Hoje eu falei muito do aspecto sexual, que é eu com o outro. Tem também um aspecto social, que é eu com os outros, que engloba mais o lado profissional. E tem um lado mais família, que é eu comigo mesmo, e a família acaba sendo envolvida como parte desses laços aí de autopreservação. A gente vai, então, ter esse curso sábado agora. Poucas vagas, porque a plataforma que eu estou usando fechada, ela limita o número de participantes, tá? E aí, então, quem tiver interesse em participar deste curso, né, entre em contato comigo, inbox aí, depois dessa live aí. No mais, a gente está fechando a live, né, e aí a gente tem todos esses recados para você. Semana que vem eu vou estar falando com o Ronald, que é empreendedor aí do Grupo Circon, TVE, Rádio Prêmio. Vou estar falando com o Jorge Felipe Miguel sobre inteligência financeira também, vai ser muito legal. E vou fazer na quarta-feira uma outra palestra às 20 horas. Essas 2 que eu falei anteriormente vai ser segunda e terça às 19. Na quarta eu estou, nesse mês de junho, por enquanto, aí, até segunda ordem, fazendo a live palestra na quarta-feira às 20 horas e vou trabalhar viver acima da média. Vou falar um pouquinho sobre o Enneagrama, vou falar um pouquinho sobre a jornada do herói, vou falar sobre metas, como alinhar a sua personalidade com as suas metas e sair da autossabotagem. Falar um pouco sobre sabotadores a partir do Enneagrama também. E vou falar sobre como você lidar com o tédio e com a ansiedade. Essas 2 coisas estão muito em voga aí no nosso dia de hoje. Aí. Muito obrigado aí todo mundo que está elogiando. Então a gente vai aprender a lidar com tédio e ansiedade quarta-feira que vem. A palestra vai chamar Vivendo Acima da Média. E trabalhar o estado de foco, como ser mais focado nas suas coisas. Valeu, muito obrigado, viu, gente? Foi muito bom a participação de todos vocês. Gostei demais. Quem aí tirou prints, né? Me manda depois aí no inbox, vou gostar muito. Obrigado, Carol. A ideia foi sua aí do violão, né? A gente começou tocando violão e em homenagem ao Dia dos Namorados, a gente vai encerrando também com o violão, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, que é da boca pra fora. Valeu, Ana Paula! Ou você me ama ou não está madura. Yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Quem perdeu vai ficar salvo no IGTV aí, lá no meu Instagram. É só ir lá e ver o início. Comecei tocando essa música, terminando tocando ela e toquei no meio aí da live dos tipos, né? De cada tipo aí. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima, gente. Quem quiser aí, tira uma selfie aí pra mim e depois me manda. Show. Valeu, gente. Obrigado, viu? Vai ficar salvo lá. Um abraço.